Olá, meu nome é Jaron Maia e esse é meu canal sobre o estudo do livro de Mórmon. Esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos sobre a geografia do livro de Mórmon. Eu vou colocar linkado aqui os outros vídeos dessa série. Você pode acompanhar tudo lá. No último vídeo, nós falamos sobre a viagem da família de Leí até a região que eles chamaram de Sazer, que foi onde eles armaram suas tendas e foram caçar para poder se abastecer e continuar a viagem. Antes de seguir em frente nesse vídeo, eu gostaria de ler 3 versículos do livro de Mórmon aqui com vocês. Primeiro, Nef 16, de 14 a 16. E saímos novamente pelo deserto, seguindo na mesma direção, a direção sul-sudeste que ele tinha falado anteriormente, mantendo-nos nas partes mais férteis do deserto, que acompanhavam os limites próximos ao Mar Vermelho. E aconteceu que viajamos pelo espaço de muitos dias, caçando pelo caminho com nossos arcos e nossas flechas, nossas pedras e nossas fundas, e seguimos a direção indicada pela esfera, que nos levou aos lugares mais férteis do deserto. Quando a gente lê aqui em português, Nef no versículo 14 fala as partes mais férteis do deserto, e depois no 16 fala que a Liahona nos conduziu aos lugares mais férteis do deserto. Em português a gente não tem a noção da diferença que aconteceu na fertilidade da região. Isso é um detalhe sutil no texto, mas o texto em inglês ele usa duas expressões diferentes. Para fazer sentido em português essa diferença sutil, a gente tem que entender o seguinte: the most, no caso aqui, fertilidade, né? The most fertile part, a parte mais fértil é a mais fértil, mais do que todas as outras. Depois no versículo 16, quando ele fala the more, é mais no sentido de comparação, é mais do que outro local. Logo depois no versículo 17, eu sei que parece muito sutil, e isso só vai fazer sentido se a gente ler o texto em inglês, mas a sensação é de que eles saíram das partes que eram as mais férteis do deserto, e eles foram em direção a outras partes que não eram tão férteis quanto as anteriores, mas que ainda eram as melhores de se viajar, até que a fertilidade foi diminuindo gradativamente a ponto deles precisarem parar para descansar e caçar, já que não dava para eles caçarem enquanto viajavam. Eles precisavam mesmo parar por um tempo e procurar a caça porque estava mais escassa. Eu mencionei no vídeo anterior que essa região por onde eles viajavam, que está descrita principalmente aqui em 1 Nef 16, é a região do Hijaz, a barreira da Arábia Saudita. À medida que a gente vai viajando do início, lá em cima, próximo ao Golfo de Aqaba, em direção sul-sudeste por essa região, a fertilidade ela de fato vai caindo, ela vai diminuindo. O número de poços diminui gradativamente nessa direção. Logo depois disso, Nef conta a história de quando o arco dele quebrou e o arco dos irmãos dele tinha perdido elasticidade. E aí dentro desse contexto a gente consegue visualizar melhor o tamanho do desespero e da situação complicada em que eles estavam. A fertilidade estava cada vez menor, a água disponível era cada vez menor e provavelmente cada vez mais cara de se obter das tribos que dominavam aquelas regiões. Muitos dos recursos que eles tinham para trocar por água e serviços dos povos árabes já tinham se esgotado e todo o grupo dependia muito da caça que Nef e seus irmãos iam obter. E como os arcos de Lamã e Lemuel perderam a elasticidade e o arco de Nef quebrou, eles estavam numa situação crítica. Tão crítica a ponto do profeta Leí, sendo líder da caravana, chegar ao ponto de murmurar contra o Senhor. Quando eu li esse trecho, eu ficava me perguntando, gente, mas como Nef foi capaz de quebrar um arco feito de aço puro? Mas na verdade, as condições climáticas da região faziam com que o aço puro, a liga que formava o aço, se deteriorasse. Então a qualidade do metal que formava o arco de Nef foi estragando gradativamente enquanto eles viajavam pelo deserto. Isso fez com que o arco dele se tornasse mais suscetível a quebrar. E como o arco de Lamã e Lemuel, os arcos de Lamã e Lemuel perderam a elasticidade, a família não tinha mais como obter alimento. Num momento tão crítico, Nef mostra como que ele era fiel, obediente e como ele era um filho que realmente amava o pai dele. Nef não era mais dependente de Leí para receber revelação e ser conduzido e guiado por Deus. Mas Nef sabia que apesar do momento de fraqueza do pai dele, Leí ainda era o patriarca daquele grupo. Nef foi proativo, orou ao Senhor, buscou madeira para fazer um arco. E é interessante porque alguns pesquisadores acham que esse local onde eles pararam é uma região que dá uma espécie de um arbusto
com uma madeira muito boa justamente pela sua flexibilidade e elasticidade, que os povos da região usam para fazer bons arcos. O Nefi usou essa madeira que providencialmente havia disponível para ele, fez arco, fez flechas, pegou pedras e procurou o pai dele que havia murmurado e pediu para que o pai dele orasse ao Senhor e dissesse para Nefi onde ele deveria ir caçar e obter caça. Nefi poderia facilmente pegar ali a runa, orar a Deus e descobrir, por meio de revelação própria, para que caminho ele deveria seguir. Ao invés disso, ele fortaleceu o líder dele que estava passando por um momento difícil, estava fraco espiritualmente. Isso fez com que o Senhor repreendesse Leí se arrependesse e voltasse a estar em sintonia com o Pai Celestial. Para a gente isso é um ensinamento também muito importante. Às vezes quando um líder nosso está passando por alguma dificuldade, a conduta dele não foi a melhor, a que a gente esperava, ao invés de criticar o nosso líder, murmurar, fazer as coisas do nosso jeito, o que a gente deve fazer é buscar a ajuda do Senhor e perguntar como fortalecer essa pessoa, para que ela volte a ter a força espiritual necessária para cumprir com o seu chamado. Essa é a grande lição que Nefi dá para a gente nesse momento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos continuar acompanhando a geografia da viagem aí de Leí e sua família. Então, para não perder nenhum conteúdo, já curte o vídeo aí, se inscreve aqui no canal e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!